Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu considero um capítulo especial, porque não é todos os dias que a gente tem o privilégio de sentar com um dos maiores executivos do mundo, um dos maiores, se não o maior executivo da América Latina. Ele é o vice-presidente executivo da Oracle para a América Latina, mas tem uma história no mundo financeiro, no mundo das Big Four. Ele é um cara que despacha diretamente com aquele que é um gênio, talvez a tecnologia que o planeta já teve a oportunidade de conhecer, chamado Larry Ellison. E detalhe, além de ter uma carreira toda recheada de resultados, de performance, de transformação, ele ainda é pai de dois craques. Um deles, um amigo pessoal que eu tenho, que é o cara que está à frente da reserva. Você conhece a reserva? Eu sou o embaixador da reserva. E é curioso porque foi o tempo que me disse que depois de um certo momento, esse cara incrível, com uma carreira assim memorável, é pai de um amigo meu que também segue os mesmos passos no mundo do empreendedorismo. Então eu tenho o privilégio de receber hoje aqui no Desobediência Produtiva alguém que se considera, assim como o filho, um desobediente, porém produtivo, Luiz Mesler. Tudo bem, Luiz? Oi, Ivan. Caramba, você falar isso tudo de mim, já não sei nem como começar, né? Eu não me vejo dessa maneira para começar. Mas que bom. Não, eu acho que é um prazer estar contigo. Muito obrigado pela oportunidade. É legal você ter essa conexão com o Rony, eu não sabia, né? Sim. Bem legal. Eu acho que vamos conversar, né? Estamos aqui para bater o papo. É papo isso. que você quiser. Vamos na linha que a gente é uma conversa mais legal. É uma conversa em formato de aprendizado, porque aqui nos bastidores ele já estava revelando alguns detalhes de situações de grandes pessoas que marcaram a humanidade. Um deles é o Larry Ellison, né? Alguém com quem você ainda hoje despacha, que foi o criador, o fundador da Oracle. Alguém que previu lá ainda no final dos anos, meados, final dos anos 90, a tecnologia de nuvem. Isso aí. Né? Conta pra mim como é despachar, como é estar próximo há tanto tempo, Luiz, de alguém tão transformador como Larry Ellison. Não, é assim um aprendizado, né? Porque nos primeiros contatos, né, ele falava algumas coisas que esse cara tá doido, né? Quer dizer, não pode ser. E aí eu aprendi a escutá-lo, né? E sempre passou, às vezes impressionante que ele falava coisas que eu achava que eram absurdas, se tornaram realidade pouco depois, né? Então a vida foi me ensinando a escutar muito, né? Porque esses gênios são muito especiais. As pessoas não estão onde estão à toa, mas não estão mesmo. E o Larry, contando esse caso específico, né? Quando eu entrei, tinha um livro, eu nem me lembro o nome do livro, que contava um pouco da vida dele e explicava que ele não acreditava no conceito de cliente-servidor, que era colocar um computador com programação na mão de um usuário final. E sim, ele acreditava que existiam computadores, assim, hoje a gente pode dar um nome, né? Porque na época não existia, em nuvem, grandes computadores para ter os programas, outros computadores para ter os dados, né, que seriam os grandes bancos de dados, né, e que a Oracle aí nessa parte sempre dominou, com todos os sentidos, e uma camada de apresentação, que poderia ser, eu até falava na época, um telefone, poderia ser um tablet, não usava esse nome, não me lembro que nome que ele usava, né, e inclusive lançou um tablet. Na época o computador, eu me lembro claramente, custava $6.000, quase $6.000, e a empresa não deu certo, obviamente, né? Não tinha rede social, não tinha redes, né? Para integrar isso tudo, e nem tinha usuário. Ele lançou para as universidades, para tornar o computador que custava $6.000 que era inviável o acesso aos universitários, para as universidades. Aí o que aconteceu? O microcomputador caiu a metade do preço e a empresa quebrou, né? Mas você vê a visão do cara já nesse tempo. Então, ele, inclusive, eu me lembro claramente na reunião que lançaram o nome Nuvem. Eu estava nessa reunião. E era presencial, né? E ele começou a rir. Nuvem? Mas já faço isso desde que nasci. Desde que eu me conheço como cara de tecnologia. Então, é uma convivência espetacular. Realmente é um aprendizado constante. É um gênio. E hoje você acabou de me explicar que ele saiu como CEO e agora ele toma parte só da vertical de tecnologia. Isso. Ele, hoje, como a Oracle está dividida, tem a Safra Catz, que é outro gênio, que eu vou explicar um pouquinho da história dela também, e o Larry. O Larry toca toda a parte de desenvolvimento de produtos. É incrível a capacidade. A Oracle hoje nós temos como concorrentes desde a Amazon, a Microsoft, a Google, como a SAP, as empresas de aplicativos. Quer dizer, então a gente tem uma gama de produtos enorme. E você perguntar para o Larry de qualquer produto,
como ele é o técnico, ele conhece Tudo. de A a Z, tudo. Então, se você, algum ser humano teria a capacidade de conhecer isso tudo, com certeza não teria. Né? E ele toca os produtos, ele tem a visão do futuro do produto, é impressionante. Então ele toca a área de desenvolvimento. Né? Mas na prática, é o dono. Hoje o Larry, se eu não me engano, tem entre 40% e 45% da companhia. Nossa. Né? Então é uma companhia que tem vale 350 bilhões de dólares. Né? Então, 350 bilhões de dólares. É. E ele é realmente um cara visionário que trabalha dia a dia. Ele vai ao trabalho, quer dizer, ele não está indo fisicamente, né? Porque está no remoto, mas ele trabalha todos os dias com uma frequência impressionante e com uma dedicação total. E a Safra, que eu acho que é o braço direito dela, né? Em 1999, ela entrou um ano depois de que eu entrei na Oracle, eu entrei em 98, e ela entrou como secretária do Larry. Né? Interessante isso. E o objetivo dela é que ela teve uma conversa, um curso aí que fizeram os dois juntos, aí tiveram uma conversa de que uma companhia de tecnologia ela não sobrevive se não tiver uma margem acima de 40%, uma EBITDA acima de 40%, 45%. Tá. Porque a necessidade de reinvestir constantemente é enorme. Então tem que se gerar caixa para conseguir reinvestir. Perfeito. E na época a Oracle tinha uma rentabilidade de 20 e poucos por cento. E ela provocou o Larry dizendo, você está mal. Você cresce muito. Na época a Oracle faturava 9 bilhões de dólares, mas você gasta tudo que você cresce. Né? Aí não tem graça esse jogo. Sim. Ele falou, você pode me ajudar nisso? Ela era advogada do mercado de tecnologia, advogada, trabalhando no mercado financeiro e dedicada à empresa de tecnologia. Não era uma executiva de tecnologia. Aí ele falou, posso. Aí entrou na Oracle com o título dela, secretária do Larry. Primeiro, impressionante. Primeiro dever de casa, fazer os orçamentos com todos os executivos da Oracle, no ano seguinte. Aí todo mundo fazia isso antes com o Larry, né? Aí foi fazer com ela. Bom, o resultado disso foi que, já nesse processo, acho que entre eu, responsável pela América Latina, e o nível do Larry, tinham 6 níveis hierárquicos. Nesse processo, 3 já rodaram. Saíram. Foi embora. Certo. Né? E ela conseguiu um resultado fenomenal. Ela levou a companhia em um ano de 20% para 35% de margem. Ela era uma companhia de 9 bilhões de dólares de faturamento, ela reduziu 1,5 bilhão de dólares em um ano. Nossa. E a companhia, daí para frente, foi embora. Ela continuou na companhia, tomou o título de CFO, né? E era meio que um CFO, COO, né? Braço direito dele, e foi embora. Hoje ela é uma pessoa bem transformada, né? Uma pessoa que eu acho que é um exemplo de executiva para todos nós. Né? Ela esteve no Brasil recentemente, e tivemos encontros entre mulheres executivas, super legal. Que incrível. E ela é inspiradora. As pessoas que falam com ela, têm contato assim, olho no olho, saem apaixonadas. Então, é uma executiva impressionante, brilhante, né? Focada em gente, focada em cliente, que conhece uma advogada, conhece tecnologia profundamente agora, né? Depois de tantos anos. Então é um orgulho também se reportar para ela. Então, tenho 2 exemplos aqui que eu só tenho que me orgulhar. Claro. Ô Luiz, e com esses 2 exemplos incríveis que você tem, você é referência para muita gente, né? Eu vi algumas pessoas do mercado para pegar um pouco de referência do Luiz, quem que é o Luiz. E quando a gente fala da sua atuação, você é um cara extremamente pragmático, que não aceita não como resposta, sempre subverteu a lógica para alcançar resultados que muitas pessoas às vezes duvidavam, né? E é conhecido como um cara que trabalha muito. Eu vi uma vez na história que você tem uma cama dentro da Oracle, você dorme lá? É verdade. Pior que tem, quem contou isso aí? Eu tenho mesmo. É porque agora vai chegando, vai dar assim, depois do almoço, dá uma vontade, tiver uns 15 minutinhos na sonequinha, aí você vai para um quartinho, dá uma deitadinha. A siestinha, né? É uma cestinhazinha de vez em quando, não é sempre, mas algumas vezes. Mas como é que foi? De onde veio esse mindset, Luiz? Você sempre foi esse cara provocado. De onde vem essa inquietação? Eu acho que eu tive muita sorte na vida, né? Sorte no bom sentido. Primeiro, começa na minha base, né? Eu acho que eu conheci minha mulher quando eu tinha 14 anos de idade. Legal. Né? Minha mulher tinha 13, eu tinha 14 anos. Começamos a namorar, com 22 anos a gente se casou, em Israel. Meus pais, até os 20 anos de idade, eram pessoas de muitos recursos, então eu fui criado com pais ricos, e a melhor coisa que aconteceu na minha vida é que meu pai perdeu tudo. E fomos morar em Israel. E aí tem a sorte da vida, a primeira sorte da vida. Primeira minha mulher, né, obviamente. A segunda,
meu pai havia perdido tudo e eu ter sido sempre na minha vida um bom aluno. Bom aluno. Bom aluno. Então, o que me demonstrou com esse fato, né, que o conhecimento ninguém tira, né? Então, é uma coisa que é fundamental. Então, o fato de eu ter sido bom aluno me fez resgatar alguma coisa de importante que eu tinha construído na época. E fomos todos morar em Israel, né? E para sobreviver e continuar meus estudos, eu tive que trabalhar como garçom e recepcionista de hotel, que foi um tremendo aprendizado, de tudo que você possa imaginar, né? Uma tremenda lição de vida. E me formei em Israel, que também é um lugar espetacular para a formação de tecnologia. E essa outra sorte, né? Tecnologia na época era programação. Ninguém imaginava que tecnologia seria... O que é hoje? Não, nem a palavra tecnologia, assim, no sentido de hoje, existe, né? Eu, por um acaso, virei excelente aluno de programação. E lá na faculdade é um negócio interessante, um detalhezinho pequeno, né? Se você não tirasse média 62 ou fosse reprovado em uma matéria, você era expulso da universidade. E no primeiro ano, lá em Israel, tá. 5 era a nota para você passar e 6,2 era a nota para você não ser expulso, média. Então eu tirei 5 em tudo no primeiro ano, porque eu não sabia hebraico, eu pouco sabia inglês e tinha que tirar. E eu sempre fui bom aluno. Então chega um lugar que eu não sabia falar nenhuma língua. Os livros em inglês, as aulas em hebraico, não entendia nada. Então eu tinha que me matar. Então eu tirei 5 em todas as matérias e tirei 9,5 em programação. Olha que sorte. Né? Eu falei, então eu sou bom de programação, né? Eu gosto desse negócio. Caramba. E comecei a me focar nisso. Então eu virei um fã de tecnologia, de programação, né? Programação. E aí fui embora. A tecnologia virou assim, um mantra, assim, uma paixão. Entendeu? E sempre me dediquei a isso, sempre fui super curioso, não tem nenhum gadget que não apareça que eu compre. Aí tem um pouco, o André me ajudou muito disso também, o André compra mais do que eu, consegue comprar mais do que eu, né? É mesmo? O André é fanático também desses gadgets. Mas é isso, então a tecnologia é um negócio que me encanta. Então é aquilo, você faz o que você ama, né? Quando você faz o que você ama, você é um apaixonado. Se você é apaixonado, você está feliz no que você faz. Está feliz no que você faz, você vai satisfazer os seus clientes, né? Você vai focar nos seus clientes. Então acho que a minha vida toda, nunca com esse evento do meu pai, material passou para mim ser alguma coisa pouco relevante, né? Acho que necessária, mas pouco relevante, né? Mas o foco era conhecimento, né? E gente, acho que na prática isso também me deu alguma cancha de me relacionar, me conectar. Eu acho que essas coisas são importantes na nossa vida hoje, né? Ô Luiz, quando você me fala dessa sua origem, né? Eu já sabia, eu tinha conhecimento, eu não sabia que você tinha estudado lá em Israel, que você tinha vivido essa abundância de pais ricos. Falar isso abertamente eu acho muito legal. E que perderam tudo e que você teve que dar o seu jeito. Eu sou amigo de 2 amigos que também são judeus, que tem um restaurante de carne muito premiado aqui em São Paulo. E eles falaram que a proposta é sempre fazer o melhor naquilo e é cultural. É cultural. Né? É do berço. O judeu ele quer fazer tudo que existe, mas melhor. Com estudo e do melhor. Então, eles foram para lá estudar, num período em que estavam perdidos aqui, e eles falaram o nome do programa, eu não me lembro qual é o programa, que faz aquela... Aliá, que recebe e que fala, vem cá, aqui você tem uma casa e nós vamos te dar o básico. É o básico, te dá o básico. E aí eles voltam para cá e mostram e colocam o que existe de melhor. Me fala um pouquinho dessa cultura e de que forma ela foi, esse mindset que fez com que você, não só, e depois a gente vai entrar num segundo momento nesse assunto, passasse isso para os seus filhos também. Claro. Eu acho que é uma pergunta super interessante, porque eu acho que esse mindset é exemplo, né? E você é religioso? Não sou religioso. Você estudou a religião? Também não estudei a religião. Mas, de alguma maneira, meus pais, que não estudaram também, porque não tiveram oportunidade, viveram a guerra, né? Minha mãe tem uma história assim, muito parecida com a do pianista. Você vê o filme do pianista, muito parecido com a história da minha mãe. Elas eram gêmeas, idênticas, e ficaram sobrevivendo, se escondendo durante a guerra na Polônia. Meu pai nasceu na Rússia, na Polônia, mas na fronteira com a Rússia, e foi convocado pelo exército russo, passou o exército russo. Quando os russos invadiram a Polônia, meu pai conheceu minha mãe, e fugiram para a Itália, onde foram buscar meu avô, que havia fugido para o Brasil antes da guerra. Encontraram meu avô e vieram para morar no Brasil, né?
Então é uma história assim, meio que diferente. Épica, mesmo É, de bem coisa de diferente. filme. Mas se você olha assim, até tenho vontade de fazer alguma coisa nessa linha. Claro. Mas não de nota de biografia, mas alguma coisa nessa linha. Então, assim, meus pais não tiveram formação nenhuma, mas tinham valores muito fortes. Né? Quando você fala assim, diversidade e inclusão, por exemplo, né? É nativo. Você não precisaria ter programa de diversidade e inclusão. É tão óbvio, né? Para que você vai ter programa de diversidade e inclusão? Tem que estar no nosso sangue, tem que estar no nosso DNA. Né? Então, Sim. quando começou isso, eu pensei, será? Caramba, não tem isso. Não é nativo. Então tem que ter programa. Claro. Tem que ter programa. Então, eu acho que mais que tudo, os meus pais passaram essa cultura que vem da religião, que eles realmente eram uma coisa que, eu sei como meu pai nunca estudou, fez a guerra e sabia rezar. Então, ele ia numa sinagoga, rezava bem, tudo. Minha mãe cumpria todas as regras e muito mais as tradições judaicas do que a religião em si, mas as tradições vêm da religião. Sim. Né? Então, você perguntar, tem um ensinamento claro disso tudo que você está falando? Não teve, mas teve muito exemplo. Pautado em valores. Pautado né? em valores. E esse exemplo passaram muito fortemente para a gente. Né? Então, acho que é isso. Eu acho que na vida, você perguntar o que você recomendaria que deve se fazer com relação aos seus filhos, né? Seja um exemplo. Né? Façam as coisas certas. Façam sempre pelo caminho certo. Né? E eu acho que isso que a gente pauta muito na nossa companhia. Né? A gente fazer as coisas certas, pelo caminho certo, com muita humildade, muita gratidão, porque nós somos super, hiper privilegiados. Né? E muita generosidade. Né? Quer dizer, que agora, na minha vida hoje, no momento que eu estou, o que eu mais tenho que fazer é doar. Né? Doar tempo, doar qualquer coisa. Né? Material, conhecimento, material. Doar. Porque eu acho que o homework dos meus filhos estão super bem encaminhados. Acho que dos meus filhos, dos meus netos também, que é outro... Não posso falar porque isso me emociona. Fala do nome do meu neto, não posso falar nem o nome de nenhum deles, né? Senão eu vou me emocionar aqui. Isso aí é a minha fortuna. Tem um conto legal para falar também, do meu pai. Meu pai nunca foi uma pessoa de expressar valores, essas coisas. Né? E meu pai, no leito de morte em Israel, o médico foi testar a memória dele. Ele perguntou, quantos filhos você tem? Tenho 3 filhos. Quantos netos você tem? Falou. Quantos bisnetos você tem? Falou. Eu tinha 95 anos. E meu pai nunca foi um cara assim de valorizar essa parte abstrata da vida, né? Assim, untouchable, né? E, ao contrário, foi muito voltado para o material, né? Aparentemente, né? Sim. Aí ele virou e já ele não era um cara rico, não perdeu a riqueza. Tá. Aí virou para o médico, depois de falar quantos familiares ele tinha, eu sou um bilionário, não sou? Essa é a frase que o Rony repete, eu repito, é um negócio que, pô, caraca. Então ele passou. Sim. A gente não percebeu que ele passou, mas ele passou. Mas ele passou. Não tenho dúvida que ele passou. Né? E eu acho que o trabalho é a extensão do nosso dia a dia, da nossa vida. Né? Então, ser autêntico, falar a verdade, de frente. Isso é muito difícil no mundo corporativo. Né? Eu acho que a Oracle ela tem essa cultura. Isso é outro dado muito relevante que o próprio Leve e a Safra promovem o tempo todo. Então, você perguntar para qualquer um deles, como é que é a organização da Oracle da América Latina, ninguém vai saber te dizer. Mas nós somos a região que melhor performa no mundo há 25 anos. Melhor performa. Que tem os melhores resultados. Melhores crescimentos no mundo. Eu sou o cara mais antigo, ali de mais velho, né? Também sou mais antigo que me reporta. Você entrou em 98? Eu entrei em 98, mas que se reporta a Safra entrou em 99. Ou seja, você entrou Entrei antes um ano antes da Safra. As pessoas que entraram comigo, que estiveram nessa posição, foram todas. Já se aposentaram, pararam. E né? você continua? E eu estou lá. Enquanto me mandarem embora, eu estou lá. Apesar de que eu me mando embora todo dia, né? Porque isso para mim é o meu grande desafio. A gente fala eternamente, quer dizer, eu tenho que criar uma ameaça na vida para eu estar mudando o tempo todo, né? Então eu acho que você acho realmente que você mandado embora a qualquer momento. Então esse é o meu motor de estar mudando o tempo todo, essa inquietação. E estudar, né? E estar aprendendo cada vez mais. Agora então, com inteligência artificial, a revolução que isso vai trazer está me deixando num nível de ansiedade assim, parece um menino... Inquietação. Inquietação total.
porque eu acho que vai mudar tudo. E as pessoas acham que vai mudar daqui a 10 anos. Não é mudar, 10. É amanhã, né? É já. É já. Ô Luiz, eu gostaria de entrar no assunto contigo. Você está falando sobre essa transformação que é para amanhã. É isso. Quando a gente tem transformação para amanhã, a gente precisa ter pessoas cada vez mais Isso. preparadas para as competências do amanhã. Isso aí. E as competências do amanhã, segundo o Fórum Econômico Mundial, a principal delas é aprender a aprender. Isso. Né? Como hoje você acredita que você, usando o seu exemplo, você se coloca na situação de aprender a todo momento? Lembrando que a gente tem que o tempo inteiro se desvencilhar, se desprender de crenças limitantes, de aprendizados ou de coisas que nos trouxeram até aqui para aprender. Isso é muito vivo na sua cabeça e você compartilha isso com os seus liderados? Ah, com certeza. Acho que isso é uma das coisas mais vivas assim, na minha cabeça e acho que na cabeça do nosso time todo. Né? Acho que se tem alguma coisa que eu acho que eu fiz bem na minha vida foi criar talentos. Criar, lógico que não fui eu, as oportunidades que eu tive na vida. Né? E acho que cada vez mais com esse mundo novo, os soft skills passam a ser fundamentais. Porque nós trabalhamos numa indústria em que as pessoas podem ter material, ganhar material até mais rápido do que a indústria normais, né? Mas isso não pode tirar de você os seus valores. Então, quer dizer, hoje as pessoas têm que ter na cabeça de que você não é aquilo que você tem, cada vez mais, e nós temos um processo chamado One. Não, como é que chama? Estou fugindo da memória. É do programa de contratação da TASSE, Genoa. Que a gente é um programa de contratação que a gente faz todo o processo às cegas, medindo muito mais soft skills, humildade, gratidão, capacidade de estudar, tudo às cegas, até a última dinâmica. Na última dinâmica abrem-se as telas. Antes você vê pessoas borradas, não sabem se homem, mulher, nada. Né? Origem e universidade. Porque a gente buscava antes os melhores alunos das melhores universidades. Né? E isso acabou. Desmistificou há uns 5 anos atrás. Então hoje nós temos um grupo de pessoas que vieram de origens muito humildes, que tem um tremendo orgulho de trabalhar na companhia, e a humildade é um fator fundamental. Está contando a minha história, o primeiro grupo que entrou agora, entraram 150 pessoas. E apareceu um rapaz do México, disse, interessante que você contou essa história. Porque aos 16 anos também minha família perdeu tudo. Eu sei exatamente o que você está falando. Então, você vê o perfil que leva à contratação, já na origem. Né? Então, os valores passam a ser fundamentais, tanto na contratação como numa demissão. Né? Porque as pessoas vão evoluindo, ou para o mal ou para o bem. Né? E você tem que estar muito atento. Então, às vezes, as pessoas começam a ganhar um material e colocar um material como à frente de tudo. Né? E não é assim. Acho que o material é uma consequência. Né? Então, na nossa cultura judaica, acho que isso aí sempre foi. Você vê que o material desapareceu. Né? Na hora não foi uma nem duas. Na última destruição, que era mais falada e vivida, que foi o Holocausto, quer dizer, de que adiantou você ter material? Nada. Absolutamente nada. Né? E, apesar de tudo, a gente sobreviveu e se sobressaiu. Né? E saiu com um país que hoje é um exemplo de tecnologia. Sim. Né? Então, isso demonstra a fortaleza da cultura, que é muito baseada em conhecimento. E, aliás, eu tenho uma história rapidinha para contar, se quiser colocar claro, e cortar depois, mas é claro. legal. Que foi essa escolha entre o conhecimento e o futebol. E o futebol? Eu era craque de futebol, não parece, mas... Não acredito. Você era bom de era bola bom também? De bola pra Ainda caramba. era bom de bola? E aos 16, 17 anos de idade, o Flamengo me chamou para profissionalizar. Eu jogava no Monte Sinai, no clube do Tijuca, futebol de salão. E aí me chamou, fiz um teste, passei no teste. Aí, sorte de Deus, eu tive uma partida contra o Zico, que jogava num time também de subúrbio. Contra o Zico? Contra o Zico. Era Monte Sinai contra o time do Zico.
Aí levamos de 11-0. Eu falei, é melhor estudar. Porque isso aí eu não vou ser, não. E o Zico fez quantos gols? Eu sei lá, acho que eu fiz quase todos. Mas isso aí eu não vou ser, então é melhor estudar. Então, que legal, cara. Ele já era bom de bola. eu era bom de bola. Foi muito bom de bola. Que legal. Passou. Ô, Luiz, olhando para essa história sua, de tantas realizações, tanta transformação e de uma origem muito interessante e rica do ponto de vista histórico, cultural, você é reconhecidamente um executivo de resultados. Como extrair sempre bons resultados olhando para o ponto de vista profissional e para o pessoal? Colocando o cliente na frente. Acho que a minha resposta mais simples é essa. O sucesso do cliente é o sucesso da nossa companhia. Acho que isso aí é difícil, porque quando você está numa companhia, você tem que segmentar ela e tem que dar metas. Né? E muitas vezes as metas de uma área não são consistentes com as metas de outra. E muitas vezes você entra num cliente e fala duas coisas diferentes. Mas você fazer com que as suas equipes trabalhem para o cliente, para obter o sucesso do cliente, e o sucesso do cliente feliz, compra mais. Ponto. Assim de simples. Você vê aí a reserva é a mesma coisa. Exatamente a pergunta que eu ia te fazer, misturando coisa. Oracle com reserva. Por exemplo, hoje eu estou de tênis, de calça, de camiseta da reserva. Isso aí. E é uma marca que hoje faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. Você chega na loja, como é que você é atendido? Da melhor forma possível. Fala, Ivan, tudo bem? Você quer tomar uma cerveja? Você quer tomar uma água? Você quer tomar um café? Exatamente. Você quer trocar? Eu vou te dar um detalhe. Isso aconteceu hoje. Nós estamos gravando esse podcast numa quarta-feira, certo? Sim. Na segunda-feira, 2 dias antes desse podcast, eu estive na reserva e eu levei uma calça que eu já havia pego no mês anterior, que eu ia fazer a barra, estava sem etiqueta. E eu fui lá e tem um valor para retirar. E nessa que eu vou retirar um valor, eu estava com a calça, eu falei, cara, eu precisava trocar essa calça que eu ia fazer a barra dela, mas eu gostei mais dessa. Só que é o seguinte, eu tô sem etiqueta. Eu falei assim, Ivan, esqueceu onde você tá? A gente troca para você, pô. Você tá louco? A gente vai fazer. A calça tá aqui, não pega aí. A gente dá um jeito, a gente acerta isso aqui. Claro. E é impressionante como sucesso isso. Do cliente. E detalhe, eu havia ouvido 20 minutos antes, quando eu entrei na loja, isso é quando eu estava saindo. Quando eu entrei na loja, eu vi uma moça, eu só vi assim, é brincadeira, hein? Esse Rony sabe ganhar dinheiro, hein? Eu só vi de orelhada. E eu falei assim, ela deve estar se referindo a alguma coisa, porque o dinheiro é consequência, porque ela estava saindo satisfeita. Claro. E quando a gente fala do Rony, gente, é o Rony Mesler. O Rony é um empreendedor, ele é o cara à frente da reserva, essa marca de roupas, que não investe só em roupas, em vestuários, em calçados, ele investe muito na experiência do cliente e também no lado social. Isso. Porque a cada peça de roupa comprada são 4 pratos de comida do lado. Né? Ele também tem esse posicionamento social que eu acho que toda marca ela não pode única e exclusivamente existir para dar lucro aos acionistas. Eu copiei dele isso aí um pouquinho. Tá? Né? Eu copiei dele o programa. Você copiou dele também? Tem. Nós temos o programa One, que a cada contrato assinado a gente doa 5 programas de formação de profissional. Da certificação em produtos e tudo. Copia, é cópia. Não, mas é legal, né, Luiz? Legal. Que legal que você copiou. Não, hoje a gente já tem quantos mil? 300 mil inscritos na base. E formamos 59 mil pessoas, damos diploma de tecnologia, programação e empreendedorismo. Isso é papel do setor Fundamental. privado? Fundamental. Eu não acho que os governos, não precisa esperar nada dos governos. Se todas as empresas tivessem esse comportamento, nós faríamos muita coisa independente dos governos. Né? E o governo já viveu de todos os tipos. Né? Então, ficar falando de política, discutindo o futuro do país, não vai levar em nenhum lugar. Né? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel. Acho que é fundamental que as empresas façam esse papel. Fundamental. Essa responsabilidade social está nas nossas mãos. Nós temos que fazer as mudanças. Legal. Se o governo fizer mais, ótimo, bem-vindo. Mas não podemos deixar de fazer a nossa parte. Ô Luiz, quando eu sentei para bater um papo contigo aqui antes dos bastidores, né? Nos bastidores nós conversamos que, poxa, você tem eu fiz na abertura uma apresentação que você é um dos grandes executivos da América Latina. Isso foi conquistado com o seu currículo, com a sua trajetória, com o seu posicionamento. Né? Falamos do início de tudo, mas você também hoje se orgulha muito
por ser pai de quem você é. Isso aí. A gente falou do Rony aqui, também se você tem um outro filho que eu não conheço, que é o André, que é um outro empreendedor, mas né, com outro mindset do Rony, parecido. E você me disse uma frase que me marcou bastante, que eu acho que revela muito, acho, do valor que você dá para a família. Que é, hoje eu quero ser conhecido por ser pai do Rony e do André. Né? Porque o sucesso dos seus filhos... E minha mãe tem uma frase muito interessante que é assim: quem o meu filho agrada, minha boca adoça. Exatamente. Né? Eu acho que você deve sentir a mesma coisa. Mesma coisa. Porque o seu filho hoje, eu te mostrei inclusive um vídeo que ele fez, porque o Rony já sentou. Na verdade, o Rony não sentou, porque na época era época de pandemia, a gente estava em isolamento, mas o Rony gravou num ano de desobediência produtiva. Ele foi um dos principais protagonistas entrevistados aqui, do primeiro ano do podcast. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o pai do Rony para falar sobre o Rony. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, poxa, de como você conseguiu passar, né, nesses valores, né, esse comportamento de pai para filho, tudo que você vê hoje aplicado no mercado. Acho que essa palavra é muito boa, desobediência produtiva. Acho que você escolheu a marca a dedo. A dedo, é impressionante. Eu acho que e aí tem outra sorte, né? Porque eu acho que eu teria sido mandado embora de qualquer multinacional se não fosse a Oracle. Sério? Seríssimo. Porque eu sou um desobediente. Assim, bem desobediente. Quebra protocolo o tempo inteiro? 100%. A Oracle, como toda multinacional, é uma empresa muito estruturada, né? Obviamente. Mas se o negócio era bom para o cliente e era bom para a companhia, o primeiro não servia para mim. E uma vez a Safra, eu conheci a Safra acho que no final, quase no ano 2000, um ano depois que ela entrou. E ela me falou isso: Luiz, no caminho das tuas aprovações, dos teus pedidos de aprovações, vão te dizer uma porção de não. E vão usar meu nome te dizendo não. Né? Você não para. Ela me disse isso. Você não para. Você não para. Se for bom para a companhia e bom para o cliente, faça. E busque o sim. Quero levar isso à risca. E olha, ganhei muitos inimigos no caminho, mas que viraram logo meus amigos. Olha que boa experiência. Porque viram que não adiantava ser meu inimigo, porque eu ia continuar fazendo igualzinho. Né? Então, acho que isso aí é uma regra. Né? Quando você trabalha numa corporação, você acha que você tem que vir em cima de protocolos, perder tua autenticidade. Acho que nada disso. Acho que a autenticidade e ser o que você é o que te traz ao sucesso. Né? Então, e ser desobediente foi o que me trouxe onde eu estou hoje na Oracle, que é onde estão todas as pessoas, né, que passaram pela Oracle. Porque não só na Oracle, a Oracle gerou talentos para quase todas as empresas de tecnologia. Você vê os líderes da empresa de tecnologia hoje, aqui no Brasil, 80% veio da Oracle. Então, eu peguei um dado aqui, você me explicou. O Mike Minioff, que fundou a Salesforce, é o cara que foi formado com o Larry Ellison. É mais do que isso. O Larry Ellison deu dinheiro para investir na Salesforce. O Larry tem participação na Salesforce. Ele tem participação? Tem. E é concorrente, porque tem o mesmo produto. Né? É um mundo meio que... É impressionante a cabeça desse gente. E o Larry... tem investimentos em todos os lugares, né? Obviamente, mas as pessoas que acreditam, por exemplo, a gente comprou uma companhia recente, que é a NetSuite, recente, tem 4 anos atrás. Essa companhia era a primeira empresa de ERP para pequenas e médias empresas. E que o Larry, que também é o Evan Goldberg, o Evan também era funcionário da Oracle, essa que eu não estava me lembrando, né? E a Oracle comprou a companhia quando já tinha 30 mil clientes. E trouxe agora, localizou o produto para o Brasil. Um RP totalmente integrado, CRM até entrega de produto, totalmente integrado para pequena e média. Super produto. E a gente levou muito tempo para chegar no Brasil, porque tinha a parte fiscal que é complicada para atualizar. Né? E hoje a gente está oferecendo para o Brasil. Então é outra iniciativa do Larry, né? Que também foi funcionário da Oracle, resolveu sair, montar um negócio. Como ele disse, quer montar um negócio mesmo, ele pediu conselho para o Larry ajudou. Então, Mark Benioff, Evan Goldberg, o Tom Siebel, todos foram ex-funcionários da Oracle. Nossa. A Oracle forma empreendedores. Né? Forma empreendedores. É isso aí. É isso. E você também formou 2 empreendedores. Você está, a gente voltando aos filhos mais uma vez. Hoje, quando você senta para conversar com o Rony, ele te ensina alguma coisa? Putz. Olha, eu estava até comentando isso com a Raíssa agora.
Vou começar pelo André, porque o Rony você conhece bem. O Tá? Rony eu conheço bem. Eu quero conhecer um pouquinho desse perfil. Fala um pouco do André. O André é interessante. O André entrou, não tinha experiência, era empregado de banco, né? Não tinha experiência nenhuma, aí fez um conselho dentro do TT em que eu participava. TT Burger. TT Burger. E nesse conselho a gente passava discutindo, porque tinha uma visão, eu tinha outra visão, eu queria ensinar ele a minha visão. Ele inteligentemente acabou com o conselho, porque eu enchia mais o saco dele do que ajudava ele. Essa é a pura verdade. Uhum. Aí hoje, na inauguração da loja aqui, a segunda loja aqui em São Paulo, espontaneamente, foi ontem a inauguração, espontaneamente as pessoas se aproximaram a mim, sem mais nem menos, pessoas que trabalham com ele, e começaram a falar coisas que eu achava que o André precisava de desenvolver. E como se o Zé fosse assim, o cara dessas coisas, né? Caramba, é a vida que tem que ensinar. Não é um pai enchendo o saco, não é a vida que tem que ensinar. Né? Então ele chegou lá, que também é um tremendo orgulho. Né? O Rony já é uma unanimidade. Né? Eu acho que o Rony é uma pessoa muito especial. Acho que eu diria que ele assim, chama ele um mestre do empreendedorismo. Né? Ele realmente é um cara que é tudo natural. Tudo sai naturalmente. As mensagens aí que eu vi que ele mandou para você, as coisas que ele faz no dia a dia, sempre são surpreendentes. Então, na verdade, eu aprendo muito com os dois. Acho que muito mais do que eles aprendem comigo, eu acho. Acho que eu estou na fase da minha vida que... E não é só com eles, né? Acho que no mercado, jovens como um todo, né? Eu não nasci, né, conectado com a internet, né? Claro. Para mim, entrar no Instagram e postar alguma coisa, meu dedo fica rígido. Não aperta, não né? Aperta. Parece que eu estou me expondo, né? Uhum. Então, não é o meu natural. E eles ensinam muito. Eu acho que os dois, em especial o Rony, que realmente saiu na frente, né? mais velho também, eu aprendo muito, mas muito. Não sei repetir muitas coisas que ele faz, né? Mas o que eu consigo repetir, eu repito e tento extrair a essência das coisas que ele faz para dentro da... O Rony, ele não só aplica, né, o que ele faz, mas ele tem um poder de comunicação fantástico. Que talvez seja... Mas talvez ele nunca tenha te contado, mas o Rony é um estudioso, né? O Rony devora livros. Ele devora. Eu acompanho ele no digital, ele explica livros. Além disso, ele tem uma disciplina que eu não tenho. Eu sou muito desorganizado. O Rony é extremamente organizado. Então, o Rony, ele lê os livros, ele marca as coisas que ele acredita que pode se aplicar ao negócio, copia para um caderninho e aplica. Coisa que eu não consigo fazer, tá? Então, não tem jeito. Isso aqui ele faz algo que eu aprendi recentemente, que ele consegue, isso é uma maneira de aprender. Isso faz parte das competências da manhã. Ele consegue fazer com que o aprendizado que vai para a memória de curto prazo migre para a memória de longo prazo. A partir do momento que ele lê, anota, escreve e fala sobre. Porque eu noto ele dividindo muito do conteúdo que ele absorve para gerar transformação para todo mundo. E eu acho que isso é uma maneira dele estudar. Claro, é exatamente isso. E ele faz isso de uma maneira super natural, né? Então são coisas que... Talento. Tem coisas que você não consegue copiar, não tem como, né? Então, ele tem esse talento natural, que eu acho que é um tremendo orgulho, que me ensina muito. Algumas coisas eu consigo aprender e copiar, né? E outras é só aprender. Que não dá para copiar, que é dele, né? Luiz, olhando hoje, né, para toda essa sua construção do ponto de vista individual, né, como profissional, como pessoa, e com essa riqueza que você tem de currículo, né, de cargo, de influência, e principalmente de família, eu te pergunto, o que falta? Tem alguma coisa que falta? Primeiro, de realização, acho que falta nada. Né? Eu acho que a minha grande realização como meu pai disse, né, é o ativo que eu criei. São meus 2 filhos, eu não posso me emocionar aqui, né? E meus 5 netos. Né? E minha mulher, obviamente, né, que é minha fortuna. Né? Essa é a única fortuna que é importante. Sim. Né? Então, em relação a ativo, esse é o meu grande ativo. Está formado meu ativo. Né? Daí eu não vou só melhorar. Né? Tudo que eu conseguir ajudar para melhorar esse ativo, eu estou feliz. Com relação à profissão, eu estou super desafiado, como eu falei antes. Porque como eu e como todo mundo, ainda não entendemos o impacto da inteligência artificial. Né? Todos nós estamos estudando. Né? Sabemos que é enorme,
mas não sabemos as profissões do futuro. Sabemos as que não vão existir no presente, já sabemos o que não vai existir. Muitas das coisas, até muitas coisas a gente acha que vai existir, mas não vai existir também, né? Claro. A gente não sabe tudo que não vai existir. Mas essa curiosidade de viver esse momento, para mim, assim, me traz uma energia descomunal. É uma energia assim, caramba, que sorte de poder viver esse momento. Porque esse momento vai ser tão transformacional. As pessoas têm medo, né? Muitas pessoas têm medo, como uma ameaça, né? O que eu vou fazer nesse mundo? Eu estava falando com um cara que constrói, falei, mas como é que pode ser? Como é que o cara vai passar o cimento, vai alisar o cimento? Eu falei assim, não, o cara não vai alisar o cimento, vai ter alguma outra coisa para ele construir, né? Não é automatizar o processo atual, né? Sim. Vai fazer alguma outra coisa. Ah, mas isso é daqui a 20 anos. Não, não é daqui a 20 anos. Não é daqui a 20 anos. Não sei quanto tempo é também, né? Também ninguém sabe dizer quando. Eu acho que viver isso é espetacular. E a Oracle, aí nesse momento, a Oracle saiu 10 anos atrasado no cloud. O fato de ter trazido 10 anos atrasado no cloud nos trouxe uma tecnologia tão melhor do que as dos outros, que hoje nós somos a metade do preço e pelo menos 30% mais eficiente no cloud. Mas nessa nova onda de inteligência artificial, nós saímos na frente. Nós não saímos na frente com os modelos, porque os modelos ainda vão ser desenvolvidos. Mas nós saímos na frente com infraestrutura, na oferta de infraestrutura. Então, hoje nós somos os maiores provedores de infraestrutura para o cloud. Se você quiser comprar capacidade de processamento para inteligência artificial... Hardware mesmo, hardware. Não, processamento. Capacidade, GPU. Tá. Você tem que fazer reserva. Um grande fabricante é a NVIDIA. Uhum. A NVIDIA está hospedada na Oracle. E você só consegue fazer reserva para grandes modelos de... O que são esses modelos? São os modelos que vão desenvolver os prototipos das coisas, né? Por exemplo, uma automação de uma força de venda, ou mudança, como vai construir no futuro, são os grandes modelos. Né? Você precisa de muita capacidade de processamento, que ele tem muita quantidade de dados, que ele tem que processar num período curto. Muito curto. Porque como é que você compra essa capacidade? Eu vou precisar dessa capacidade num período de 3, 4 meses. Você vai rodar os seus modelos. E você compra aquilo. Se você não utilizar, você vai pagar igual. E aí é a hora que eu saio na frente. Então, isso sair na frente aí é uma grande vantagem. No modelo em si, algumas outras, como os nossos concorrentes, saíram comprando companhias que têm um alto nível de risco. Né? Porque você compra os primeiros numa coisa tão revolucionária, as chances de serem eles os que vão dar certo são pequenas, eu diria. Né? Vão aparecer outras coisas que vão evoluir no desenvolvimento dos modelos. Né? Então, a hora que a infraestrutura saiu na frente, e agora eu acho que vai dar um salto importante na parte dos modelos também, com associações que a gente está aí por anunciar. Então, viver isso de dentro, com 70 anos de idade, caraca, é para sentir jovem, né? É para sentir jovem. É sentir jovem, né? Então, eu tô assim, eu sou um garoto. Estou tendo a oportunidade de ser um garoto. Né? Sim, legal. Coisa que muitas companhias não dariam. Com 70 anos de idade, você estaria aposentado. Né? Claro. E vai ver, essa é outra coisa que me falam também, interessante. Pergunta quando é que eu vou me aposentar. Aí eu sempre, eu nunca respondi uma coisa legal, né? Aí eu descobri uma resposta legal. Eu não gosto de jogar golfe, eu não gosto de pescar. Eu gosto de tecnologia. Mas você gosta de ficar com seus netos? Eu gosto de ficar com meus netos, mas é fim de semana com qualidade. Né? Mas, já vou responder essa aí também. Então, estou aposentado. Você já está aposentado? Estou aposentado. Está fazendo o que você gosta. Os meus netos, é mais ou menos como eu fiquei com meus filhos. Primeiro, a minha mulher foi a empreendedora do lar. O Rony que criou esse apelido, esse título. Né? E uma tremenda empreendedora do lar. Ela era assim, um general na educação. Então, sei lá, o Rony ou o André não fizeram um dever de casa de noite, não tem problema nenhum. Eu acordava eles às 3h30 da manhã para fazer o dever de casa. Nossa. Nesse nível, assim,
Tem empreendedor do lar mesmo. Tumba. Pô, então, se eles são boa parte da educação, devo a ela porque eu estava viajando o tempo todo. Mas nos períodos de fim de semana, era pai, mãe, avô, tudo. A dedicação de qualidade. Como eu não tinha quantidade, pelo menos eu me dediquei à qualidade, né? Você participou efetivamente dos processos de criação? Eu fui eleito no primeiro prédio que eu morei, como a mãe do ano. Né? Porque eu trocar fralda, tudo que era possível fazer com dedicação, porque não tinha tempo, pelo menos tinha que ter qualidade. Né? Legal. Então, E essa qualidade hoje você consegue dedicar para os seus netos? Bastante. Meus netos, fim de semana, querem me levar para casa. E vem, e na casa do vovô, pode tudo. Aí o Rony não gosta muito não, vai ouvir isso aí, mas pode tudo. Comer chocolate, comer porcaria, fazer o que quiser na casa do vovô pode. O que quiser. O que quiser. Aqui no Desobediência Produtiva, né? O conceito, só para você entender, inclusive o conceito que a gente divide, que deu origem, ele surgiu de uma palestra que deu origem ao podcast. Desobediência Produtiva nada mais é do que quebrar os próprios protocolos do ponto de vista individual e entregar mais do que o esperado usando um tripé que leva em conta, primeiro, a intuição. Sim. As pessoas têm muita intuição, mas não estão habituadas a mapear essa intuição. Depois que você intuiu, você precisa necessariamente confiar naquilo que você recebeu. Claro. E para você confiar, você precisa mapear as suas características, principalmente as positivas, que as pessoas têm uma tendência muito grande de se sabotar, né? E não olhar o que elas têm de bom, né? Se comparar aos outros sempre do ponto de vista negativo. Então, intuiu, confiei. Depois que eu confio, eu preciso necessariamente dar o terceiro passo, que é a tomada de risco, chamada coragem. As pessoas precisam quebrar alguns protocolos. E toda vez que você toma risco, como o próprio nome diz, é risco. Você está fora da zona de acomodação. E para ter resultados exponenciais, você precisa ter alguma coisa para perder. Tem jeito. E isso é arriscar, isso é tomar risco, isso é ter coragem. É isso mesmo. Né? Então, intuição, confiança e coragem. E aí você tem um comportamento de obediência produtiva. Você é intuitivo? Eu acho que eu sou bastante intuitivo. Mas eu acho que, outra vez, o mundo está levando para que a intuição seja cada vez mais baseada em dados. Né? A gente pode qualificar melhor essa nossa intuição. As experiências, isso aí é uma coisa que eu tenho aprendido bastante também, sempre aprendo na vida. E agora está mais, acho que é mais forte. Os aprendizados passados não necessariamente te ajudam. Os passados. Os passados. Muitas vezes te atrapalham. Né? Te colocam dentro de paradigmas que você não tem que ter no mundo atual. Né? Então tem que ter uma capacidade muito boa de avaliação do que você aprendeu e serve e do que você aprendeu que não serve. Legal, né? Interessante. Então essa intuição que serviu muito até agora, nesse novo mundo, tem que qualificar melhor. Mas nós estamos partindo para um mundo de uma quantidade de dados massivo, em que vamos ter um modelo que vai nos ajudar a ter mais informações, primeiro nos modelos mais analíticos, né? E ter a nossa intuição com muito mais base, entendeu? Ter qualificada melhor a nossa intuição. Então, acho que, com certeza, até agora foi isso, intuição, risco, exatamente como você descreveu, a coragem de tomar risco, de fazer coisas diferentes. Então, uma coisa que eu acho que a gente sempre fez no trabalho, na vida, não ter medo de errar. Mas essa é a frase padrão, né? Mas essa sempre foi uma verdade. A única coisa que não deixou de fazer foi mudar. Claro. Mas mudamos o tempo todo. Se passar 25 anos, provavelmente a gente tem 25 organizações diferentes. Né? Todo mundo sabia que no início do ano a gente ia mudar. Mudou até isso. Porque com o conceito de cloud, antes de você mudar, porque você vendia produto. Então você mudar para vender melhor o produto. O conceito de cloud é um conceito de serviço. Então é como se fosse um varejo. Quer dizer, hoje eu tenho 85% da minha receita do ano fiscal fechada. Eu estou trabalhando para o ano que vem. Uau. Então eu tenho que servir o cliente. Então, até isso. Então, como a minha estrutura, meu modelo mental, que era voltar para o produto, vira para serviço. Como a minha experiência do produto pode ser aplicada ao serviço? Não é igual. É bem diferente. Então, hoje, por exemplo, se eu... Vou dar um exemplo. Né? Eu tenho que levar um workload. Um faturamento de uma companhia é chamado um workload para o meu cloud. Tá? Eu levo 6 meses para vender, eu levo 3 meses para implantar. Tá? Então, em 9 meses, eu estou começando a reconhecer a receita daquilo. Se eu fizer um bom serviço.
né? O cara está pensando em vender um produto novo. A pessoa que foi educada a pensar constantemente em vender um produto novo, esse modelo não serve. E se eu deixar de levar esse workload hoje, se eu atrasar um dia, eu perco receita de um dia. Pode ser que seja 9 meses depois. Se eu atrasar 3 dias, 3 meses, eu perco receita de 3 meses lá na frente. Então, é um modelo completamente do modelo usual. Uhum. Né? Isso foi recente, muito recente. Em 3 anos, eu saí de nada de cloud para 85% da receita. Né? Então, é um modelo mental completamente diferente. E serviço e o foco no cliente é completamente diferente. Então, hoje eu estou muito mais focado em projetos de entrega do que em projeto de venda. Projeto de entrega. Então, se eu não entregar, eu não tenho receita. Você falou desse momento que a gente vive na humanidade. Tem um conterrâneo seu que é o Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens. É um cara que eu admiro muito pela maneira como ele encara as perguntas, os questionamentos. E no livro dele, no Sapiens, ele cita que nós tivemos há 70 mil anos a revolução cognitiva, depois a revolução agrícola. E essa revolução tecnológica, Luiz, que nós vivemos hoje, que você falou que você quer viver mais para você acompanhar e que passa, vamos lá. Ali, quantos anos, se você pudesse viver, quantos anos você gostaria? 150? Aí em hebraico fala ad 120, até 120. Até 120. Isso aí, assim, quando você faz anos, o cumprimento é ad 120, até 120, em hebraico. Legal. Não sei se dizem que já nasceu a pessoa que vai viver até 120. Até 120. Hoje, nós vivemos o maior momento de transformação da humanidade como um todo? Eu acho. Pelo menos visível, né? Eu acho que nada das revoluções anteriores é parecida com essa. Isso que é o legal da história, né? Porque muita gente está assustada, né? Com medo, pelo incerto, né? Porque o incerto vai acontecer e muito mais rápido do que as pessoas imaginam, né? Então dá medo, né? A tua intuição, que sempre foi base da nossa formação, né? Não sei se vai servir tanto quanto funcionou até agora. Entendeu? Então, ter a capacidade de avaliar o quanto vai servir, o quanto não vai servir, e ter a autocrítica de dizer, eu acho que eu não vou, não é legal. Ou agora é legal, vamos arriscar. Até nos riscos que você vai tomar, tem que medir bem. A capacidade de dados é tão grande que... É isso aí. E a capacidade dos analíticos que vão começar a aparecer. Recentemente eu vi um atendimento nas redes sociais aí, de uma empresa de carro, que o computador levou até test drive. Marcou o test drive falando com o cliente. O cliente acessou o site, o computador ligou, foi levando todo o processo, interagindo como se fosse uma pessoa. Duvido que o cara do outro lado da linha pensou que não era uma pessoa, percebeu que não era uma pessoa, e marcou o test drive. Nossa. E o que é depois do test drive? Que trabalho você tem? É só o carro, vou andar. Tirar o pedido. Se o cara gostou, se não gostou, pronto, fazer o preço e foi embora. Quer dizer, isso quem fazia antes? Era uma pessoa, né? Você acredita que um dia as máquinas vão substituir 100%? Não, porque não tem como, porque são atividades com menor nível de interação social. Né? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Mas não sei em que nós vamos encaixar. Né? Isso que é o legal. Eu acho isso excitante, né? Porque nós temos que encaixar em alguma coisa, não tenho dúvida, né? Porque a nossa ocupação é relevante. Agora a volta ao convívio físico, né? É uma coisa que a gente tem vivido e muitas pessoas resistem, né? Querem continuar no virtual. É um dilema que a gente na própria companhia, né? Eu, assim, se pudesse aqui, muito entre nós aqui, eu baixaria um decreto, todo mundo tem que ir. Porque, assim, estou sentado, a gente tem um ambiente completamente aberto, né? Sim. Então tem uma pessoa sentada do meu lado e vira para mim e faz uma pergunta. Ele vai fazer um Zoom comigo fazer essa pergunta? Não. Zero chance. Quando essa pergunta era relevante? Foi relevante. E disso tem 10 mil interações no dia, sem querer, né?
Então, o físico, ainda mais para essas jovens, é fundamental, é muito importante, né? E essa limitação ainda, essa resistência, aí nós nem sabemos como gerenciar isso, como fazer essa volta, como demonstrar isso, Claro. é o que vai criar o trabalho diferenciado do futuro. Se você pensar bem, se a gente achar que nada disso é relevante, então somos automatizáveis. Claro. Se eu ficar só no virtual, somos automatizáveis. Né? somos automatizáveis. Acho que a diferença que a gente faz entre uma coisa ou outra é estar junto, né? Trocar ideias. Olho no olho. Olho no olho. A gente fala com os braços, com as mãos, a gente tem expressão corporal, a gente tem tudo, né? Sim. Face, tudo. Isso aí é parte da nossa vida. Isso tem um diferencial importante. Isso a máquina não vai substituir. Não vai. Isso eu não vejo. Vai ser que invente alguma coisa que sim, mas eu não vejo. Né? Então, acho que temos que viver esse momento, né? Esse momento desse convívio que até agora foi fundamental para a gente. A riqueza da interação social. Lembrando que as Muito primeiras importante. redes sociais foram as cidades, Claro, né? Não as redes sociais do computador. Isso aí. Então, aí você vai ao colégio, você pensa bem no colégio, o que você aprende? Você aprende a conviver. Você aprende a conviver. Um com o outro. Socializar, Diferença, socializar. Encontrar o seu espaço, respeitar o outro. Encontrar seu espaço, respeitar o outro. Isso, então vai ser o colégio virtual? Pode ser. Mas vai perder alguma coisa aí. Eu acho que alguma coisa vai perder. Né? Então, acho que esse é o dilema que eu acho que a gente tem que estar trabalhando ele bem, porque eu acho que o físico é relevante. Como mostrar isso para os mais jovens? Ah, não, tem que viajar 2 horas para chegar no trabalho e voltar 2 horas, perco 4 horas por dia. Legal. Você gosta de futebol? Adoro futebol. Quantas horas você gasta para ir para o estádio? Quantas horas você gasta para sair do estádio? Porque você gosta? É isso. Tudo, você não está nem aí para o tempo que você gasta. Não está nem aí, né? E para o trabalho, tá? Por quê? Exatamente. Só para diversão não tem problema. Não tem problema, mas no trabalho que é diversão também, né? Às vezes não é, né? Aí é um problema. Tudo é como a maneira como você encara a situação. Claro. Né? Você tem boa desculpa para tudo, né? Claro. Obviamente. Mas não é o tempo que você perde de lá para cá. É outras coisas. A gente se acostumou. Eu mesmo, na minha casa, eu nunca estive em casa. Nunca dormi 30 dias seguidos em casa. Nunca? Nunca. Antes da pandemia, nunca. Nossa. Então, olha o impacto da vida na minha esposa. A grande influenciadora é o trabalho virtual. É isso. Né? E é um fato. Isso aí. Essa é a convivência que a gente está tendo que ter. Né? Claro. Como é que a gente convive em manter o que a gente conquistou no virtual, né? E não perdeu o que a gente tinha no presencial. Né? E não é dividindo simplesmente o tempo. Eu não acho. Né? Acho que não sei como é também, né? Mas já vi dos dois lados. Já viu as empresas que dão um top-down e estão todo mundo no trabalho, e empresas que estão indo devagarinho. Né? E nós também estamos no meio. Nós também estamos meio que no meio do caminho. Não. Mas é um desafio para toda corporação, né? É super desafio. É um desafio. É um desafio. E esses jovens, a gente contrata muito jovem, né? Então, tem a turma agora aqui nova, eu estava falando essa semana, 150 pessoas da América Latina. Tem gente que te contratou que mora em lugares que não tem escritório. Claro. Né? Não tem nem acesso. Né? Já ainda com a cabeça do virtual. Eu acho que o grande desafio das empresas é trazer internamente programas de algum tipo de incentivo que gere a retenção desse talento e que dê voz para que essas pessoas de fato entendam como elas podem manifestar as vontades, gerar, ter um senso de pertencimento, né? Na verdade, tudo é senso de pertencimento. A retenção hoje, elas têm que se sentir abraçadas pela corporação. Isso aí. E no virtual é difícil. É difícil? Super? Super difícil. Eu passei a minha vida toda viajando, indo a clientes da América Latina, não sei o quê. Gerei um relacionamento com os nossos clientes pessoal. Agora que eu estou retomando, quando senta na frente do cliente, puxa vida, é outra história. É outra história. Olha que durante a pandemia, talvez fosse um momento acho que foi um momento que a gente mais cresceu. Essa parte desse momento da pandemia disparou, né? Disparou. Muitas coisas de tecnologia dispararam. Então, foi um momento bom, muito bom. Mas não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu acho que é um outro momento. Nós estamos vivendo outra situação. É um dilema legal. Essas coisas são
motivadoras, né? Motivadores para continuar, continuar, né? né? Então, essa que dá a juventude, né? É isso. Ô Luiz, estamos chegando aqui no fim dessa entrevista. Eu gostaria de agradecer o seu tempo, mas eu queria saber se tem alguma pergunta durante esse tempo que eu não te fiz, você gostaria de responder. Não, acho que, poxa, se posso dar alguma mensagem legal. Claro, eu gostaria. Se você pudesse deixar uma mensagem que represente, de repente, né, o que você... O trabalho, assim, acho que você tem que fazer aquilo que te deixa feliz. Eu tenho um amigo que, eu dou sempre esse exemplo, né, que ele adorava pescar, mas trabalhava com sogro numa empresa de construção. Fazia bem, obviamente, né? Mas não era o que ele gostava. Ele gostava de chegar na quinta-feira à noite, pegar o barquinho e ir lá pescar. E eu sempre falei para ele assim, pô, faz alguma coisa com pescar, né? Algum negócio com pesca, né? Infelizmente ele faleceu muito cedo. O filho fez. Hoje é um maior fornecedor de peixe para os restaurantes do Rio de Janeiro. Que legal. Então acho que você tem que fazer aquilo que você ama. Acho que essa conexão entre o que eu trabalho, minha vida particular, é complexa. Quer dizer, eu acho que é sempre complexa. Mas quando você faz aquilo que você ama, é aquilo. Você vai na partida de futebol, você não mede o tempo que você leva quando você vai embora, se você gosta de futebol, né? Você vai ver um show de música, uma música que você gosta, também não mede o tempo que você vai sair ou entrar. E quando você vai lá. Quando você tem sono, você dorme no escritório. Não, não é mesmo? Isso aí. Gosta tanto daquilo? É isso aí. Faz você ama, pô. Acho que faz como se fosse uma atividade normal. Segunda-feira é um dia legal pra caramba. Não é um sacrifício. Claro. Né? Então, acho que essa é a mensagem para todo mundo. Acho que todo mundo tem que fazer o que ama. Muitas vezes não tem oportunidade, né? Então, as pessoas... Isso é mais fácil para as pessoas mais privilegiadas. Claro, isso a gente tem que levar em conta. Tem que levar em conta. As pessoas não têm que ganhar dinheiro, senão não sobrevive. Até encontrar aquilo que gosta, pode ser que leve um tempo. Mas não perca isso de vista. Legal. Porque a oportunidade vai chegar. Né? Talvez você leve mais tempo, você teve que trabalhar antes para conseguir ganhar dinheiro e sustentar, mas se não perder isso de vista, você vai chegar lá e vai fazer aquilo que você ama. Acho que você tem que pensar mensagem é isso, fazer o que você ama e se superar o tempo todo. Acho que isso aí é a natureza da vida. Né? Pô, Luiz, eu gostaria de agradecer, obrigado principalmente você, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Obrigado você. Pelo legado que você deixa aí. O legado que você deixa aí por meio de seus filhos, da sua transformação no mundo corporativo, que assim é extremamente consistente, é referência para muita gente. Então, de coração, valeu. Eu acredito que todo mundo que acompanha esse podcast Desobediência Produtiva, nós tivemos um episódio especial hoje com o Luiz Mesler, né, que gentilmente cedeu parte do tempo dele para vir aqui, compartilhar um pouquinho da história de vida, da história profissional, revelar bastidores de como é que é convívio com Larry Ellison, o fundador e dono da maior parte da Oracle, um dos grandes cérebros de tecnologia dos nossos tempos. E esse cara super gente boa, humilde, que veio aí falar um pouco de família, de vida, de mundo profissional e do legado que ele pretende deixar. Mais uma vez, gratidão. E que você que veio até aqui com a gente, compartilhe mais esse episódio de Desobediência Produtiva, porque é assim que a gente cresce. Amplificando a nossa voz por meio do boca a boca, da transformação que a gente gera, por meio de um conteúdo que a gente se propõe a fazer verdadeiro e genuíno. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e vamos continuar desobedecendo. Detalhe, vou trazer o Rony pessoalmente, porque o Rony está me devendo uma visita. Vai. O que ele fez foi remoto. É legal. Rony, faz uma convocação do Rony. Rony! Vamos lá, Rony. Traz o André também. O Rony e o André. Pronto. Rony e o André, pronto. Vamos trazer os dois. O Rony e o André. Família Mesler em peso aqui no Desobediência Produtiva. Os dois são muito desobedientes. Boa. É isso que a gente gosta aqui. É isso aí. Obrigado, valeu, Luiz. Ivan. Valeu. Beijo.